Bom dia, amigos do grupo. Não sei se a notícia é verdade, mas achei melhor compartilhar. A essa altura do campeonato, com certeza você já recebeu alguma notícia falsa por WhatsApp, certo? Agora, pensa comigo. Hoje há pelo menos 90 milhões de brasileiros usando o WhatsApp, num país de 147 milhões de eleitores. E cada cidadão consulta seu celular em média 30 vezes por dia. Por outro lado, a audiência da propaganda política na TV, na média nacional, caiu de 22 pontos em 2008 para 5 em 2018. Ou seja, apesar da importância da TV continuar relevante, a eleição será decidida mesmo por Zap Zap notícias falsas. Vencerá o candidato com mais adesão no Zap Zap. Você acredita? E aí? Suave, tranquilo? Essa é a eleição do Zap Zap. Todo mundo vai cair em uma, compartilhar alguma ou ser alvo de alguma fake news nesse momento. Até o padre Marcelo Rossi e a Sandy passaram por fake news esses dias, causando maior polêmica. No Normose de hoje, vamos ver o dilema moral do WhatsApp para acabar com isso, como as fake news se espalham e qual é a culpa da sua avó nisso tudo. Lembra daquela brincadeira do telefone sem fio? Que quem conta um ponto aumenta um ponto? No Zap Zap, isso extrapola a zoeira da realidade e tem alguns lugares do mundo, como na Índia, que já é frequente gente morrendo por linchamento combinado por WhatsApp. Para conter o problema, inclusive, a polícia indiana tem tomado diversas providências e o próprio WhatsApp abriu um escritório no país. Já por aqui, os dados do IBGE mostram que a atividade mais popular entre os brasileiros a usar a internet é trocar mensagens por meio de aplicativos. 94% dos brasileiros responderam que usam a internet para fazer isso. Então, nessa hora, é natural a gente se encaminhar para o pensamento: bom, então o WhatsApp deveria banir as fake news, combatê-las, não é isso? Bem, não é tão simples assim. Acompanhe o raciocínio cheio de camadas que envolve esse dilema do WhatsApp. Primeiro, é entender que o aplicativo foi projetado para manter as informações das pessoas seguras e privadas, para que ninguém possa acessar o conteúdo das mensagens. Isso é ótimo, mas ao mesmo tempo gera um espaço para o domínio político do ambiente privado. Aquilo que você compartilha achando que foi você que compartilhou porque quis, na verdade foi milimetricamente pensado para você compartilhar, porque ao contrário de outras redes sociais, o WhatsApp é uma ferramenta subterrânea. Assim, vamos dizer que o Face, o Twitter, o YouTube, o Instagram e afins são como discursar numa praça pública ou pregar uma propaganda numa rua. Todo mundo vai ver e analisar. Já o Zap, amigos, é como se fosse a sala de jantar da sua casa, e dentro dessa casa não tem como controlar um boato. Isso porque, em teoria, a gente só coloca pra dentro de casa pessoas de nossa confiança. E aí, quando algum parente mais próximo ou amigo compartilha um conteúdo, a nossa tendência é botar fé naquela notícia. E isso compõe o que vou chamar de questão afetiva do WhatsApp. Olha só, segundo essa pesquisa da USP, as grandes fake news dessa eleição têm nascido nos grupos de família. Talvez porque o grupo da família seja um ambiente mais íntimo que permita você compartilhar coisas malucas, ou talvez porque seja difícil intervir e corrigir um parente. Esse é o fato que acontece. Porque vamos pensar, como é que você corrige a sua avó? A sua avó que compartilhou a mentira porque gosta de você, como é que você vai dizer pra ela que tá errado? Então, o WhatsApp também tem um problema geracional. Como o Zap quebra a barreira da idade e da classe social, ele atinge todo mundo. E aí que muitos usuários do aplicativo ainda não são familiarizados com tecnologia, não tem essa malandragem de checar as fontes. Tiozões, tiazonas ou gente que acabou de ter acesso à internet acaba mais vulnerável a esse tipo de vírus sociais, o que não isenta eu, você e todo mundo de passar pelo mesmo, ok? Depois, no Brasil não há legislação específica para punir quem difunde boatos e fofocas. Em geral, isso não é um ato criminoso em si e depende de outros delitos do Código Eleitoral para ser tipificado. Mas ainda assim, a legislação só prevê coisas no ambiente de propaganda oficial dos candidatos. E o que sabemos é que a sujeira pesada está nas empresas especializadas em produzir esse tipo de conteúdo e nos voluntários militantes. Nós, de fazer parte desse exército que acaba se organizando sem perceber o perigo de derrubar uma hashtag, confundir uma votação online ou atacar um jornalista porque não concorda com a sua opinião.
Depois, também tem a questão dos títulos e clickbaits, que fazem as pessoas compartilhar sem ler nada. E de acordo com o MIT, nessa pesquisa feita nos Estados Unidos, as fake news têm rodado 70% mais do que as notícias verdadeiras. E sabe por quê? Porque a gente tá muito cansado do mais do mesmo, tá descrente da política tradicional e a gente quer algo novo. E o boato sempre tem o novo, o inédito. Um boato quebra com a monotonia política. Queremos acreditar que a política é uma série de suspense, cheio de coisas absurdas toda hora, mesmo porque ela é mesmo. Mas aí ficamos apegados apenas no caráter de emoção e nunca de fatos. E emoção não tem compromisso com a verdade. Ficamos tão fragilizados e por isso os nossos compartilhamentos são tão irresponsáveis. Agora, dito isso, te pergunto, qual é então o grande dilema do WhatsApp? É que apesar dele conseguir ler as informações e conversas e poder conter a disseminação de fake news através de uma inteligência artificial ou algo que o valha, se ele fizer isso, ele perde automaticamente a credibilidade daquilo que é o seu maior diferencial, o segredo e a privacidade. Então olha que dilema louco. Em troca da verdade, vale a pena a perda de privacidade? O preço da liberdade é a eterna vigilância, como fazem crer alguns discursos dos dias de hoje? Fica a reflexão. Mas você já percebeu que ferrou, né? Soma privacidade, mais eleição milionária, mais empresa organizada para ataques e impossibilidade de investigação criminal, o Zap vira uma terra de ninguém. E é por isso que os aspectos mais tóxicos da fake news se multiplicam por ali. Pode ver, os maiores absurdos sempre vêm do Zap. E olha, é até engraçado porque a empresa tá tentando agir em diversas frentes, fazendo propaganda nos grandes jornais, tentando atuar junto ao TSE, mas isso é enxugar gelo. É praticamente impossível impedir a veiculação das notícias falsas no aplicativo de mensagens. Chegar num usuário de WhatsApp é muito difícil. E uma mentira contada é telefone sem fio. Não tem como parar mais. Como lidar com o problema? A única coisa que dá pra fazer nesse caso, amigos, é o bom e velho bom senso. Notícia falsa é como vírus, um câncer no WhatsApp. E é nossa função como cidadão combater essas notícias. E note, como cidadão, tudo que eu disse até agora independe do campo político. O espectro político todo age, com maior ou menor intensidade dentro dessa forma. Concorde você ou não, é assim que a política brasileira está acontecendo sob a ótica do marketing das redes. Os diversos lados dessa disputa, que não são só dois, usam a ferramenta do WhatsApp dos mais variados jeitos. E a nossa função é checar, mesmo gostando do nosso candidato. Porque também a campanha via WhatsApp, Twitter e outras redes não pode ser demonizada. Ela consegue, por exemplo, falar em tons diferentes, falar com pessoas com diferentes níveis de politização, produzir material de memes com fontes que podem dialogar com a política verdadeira. Note a força do Bolsonaro para tentar conversar com seus eleitores depois da facada, ou o poder que essas redes têm para facilitar o Lula a enviar o seu recado de troca de candidato pelo Haddad. O Amoedo também só conseguiu seus 3% com a campanha de internet. A Manuela é rainha dos memes e aplica os seus memes com a didática para dialogar com a política institucional. O Boulos tem os 50 tons de bolos e um monte de trocadilhos para chamar a atenção e propor a política dele. O Meirelles também tentou emplacar o Meirelles Gic. E também o grupo irônico do Ciro Gomes, como o Ciro Sincero, o Ciro Zoeiro, que acabaram por viralizar a dancinha do Ciro, a Beyoncé, do candidato sisudo, que era o Ciro no começo da campanha. O Bolsonaro também tem um exército enorme para criar seus memes. Tudo nessa eleição, de alguma maneira, gerou em torno de memes. E até aqueles que não fizeram isso, acho que aprenderam a lição. Geraldo e Marina, apesar de terem acertado a mão na campanha de TV, não tiveram tanta expressão na internet. E talvez isso tenha se refletido nas pesquisas e no que deve acontecer no domingo. Então, eu sei que é difícil corrigir o grupo da família, mas precisamos fazer a nossa parte. Educação ao usuário e ferramentas que facilitem a checagem de notícias compartilhadas é o melhor caminho. E hoje, a gente que dedica a vida para esclarecer boatos. Para qualquer tipo de informação recebida via Zap ou Facebook, tem o iFarsas e o boatos.org, que
fazem um trabalho quase histórico na internet desde 2002, desvendando mistérios não só de política, mas também de outros memes e assuntos que bombam na internet. Uma visita rápida por esses sites pode evitar o compartilhamento de uma informação falsa. Mas enfim, indica essas ferramentas aí pra sua avó, pra sua tia, pra todo mundo. Não é difícil a gente virar o jogo. Tem tanta coisa ruim acontecendo de verdade que a gente não precisa de notícia falsa pra discordar do outro. Enfim, se não tem tempo de checar no Google, cruzar a fonte, e se o site não tem fontes de tudo que foi dito, não compartilha. Quando você para a divulgação, você já faz muito. Porque na real a gente não deve compartilhar nem pra rir ou falar mal de uma notícia. Porque nunca sabemos o quão vulnerável é a pessoa que vai ler isso. Vai que ela não tem a mesma criticidade que você e acaba caindo naquela besteira. Por fim, agora é a hora da sua vingança. Pra você que fica com muita raiva de pessoas que compartilham fake news, manda esse vídeo via WhatsApp pra todo mundo com aquela velha mensagem: bem, na dúvida achei melhor compartilhar. Com certeza isso vai fazer as pessoas clicarem e quem sabe faça elas refletirem. Até já já com o próximo vídeo das eleições, que é bem logo menos às 4h20.